Discurso do método, para bem conduzir a própria razão e a procurar a verdade das ciências. Primeira parte. O bom senso é a coisa do mundo melhor partilhada, pois cada qual pensa estar tão bem provido dele, que mesmo os que são mais difíceis de contentar em qualquer outra coisa que não costumam desejar tê-lo mais do que o têm. E não é verossímil que todo se engana a tal respeito, mas isso antes testemunha que o poder do bem julgar e distinguir o verdadeiro do falso, que é propriamente o que se denomina o bom senso ou razão, é naturalmente igual em todos os homens. E, destarte que a diversidade de nossas opiniões não provém do fato de serem uns mais racionais do que outros, mas somente de conduzirmos nossos pensamentos por vias diversas e não consideramos as mesmas coisas. Pois não é suficiente ter o espírito bom. O principal é aplicá-lo bem. As maiores almas são capazes dos maiores vícios, tanto quanto das maiores virtudes. E os que só andam muito lentamente podem avançar muito mais, se seguirem sempre o caminho reto, do que aqueles que correm e dele se distanciam. Quanto a mim, jamais presumi que meu espírito fosse em nada mais perfeito do que os do comum. A miúde desejei mesmo ter o pensamento tão rápido, ou a imaginação tão nítida e distinta, ou a memória tão ampla ou tão presente quanto alguns outros. Sei de quaisquer outras qualidades, exceto as que servem à perfeição do espírito, pois, quanto à razão ou ao senso, posto que é a única coisa que nos torna homens e nos distingue dos animais. Quero crer que é um, e seguir nisso a opinião comum dos filósofos, que dizem não haver mais nem menos senão entre os acidentes, e não entre as formas ou a natureza dos indivíduos de uma mesma espécie. Mas não temerei dizer que penso ter tido muita felicidade de me haver encontrado, desde a juventude, em certos caminhos, que me conduziram a considerações e máximas de que formei um método, pelo qual me parece que eu tenha meio de aumentar gradualmente meu conhecimento e de alcançá-lo, pouco a pouco, ao mais alto ponto, a que a mediocridade do meu espírito e a curta duração da minha vida lhe permitam atingir. Pois já colhi dele tais frutos. Embora, no juízo que faço de mim próprio, eu procure pender mais para o lado da desconfiança do que para o da presunção, e que, mirando um olhar de filósofo as diversas ações e empreendimentos de todos os homens, não haja quase nenhum que me pareça vão e inútil. Não deixe de obter extrema satisfação. Não deixe de obter extrema satisfação. Não cabe todo. Do progresso que penso ter feito na busca da verdade e de conceber tais esperanças para o futuro. Se entre as ocupações dos homens, puramente homens, há algumas que sejam solidamente boa e importante, ouso crer que é aquela que escolhi. Engane, e talvez não passe de um pouco de cobre e vidro que eu tomo por ouro e diamantes. Sei como estamos sujeitos a nos equivocar, no que nos tange, quando são a nosso favor. Mas estimaria muito mostrar nesse discurso quais os caminhos que segui, e representar nele a minha vida como num quadro, para que cada qual possa julgá-la e que, informado pelo comentário geral das opiniões emitidas a respeito dela,
seja este um novo meio de me instruir, que juntarei daqueles que costumam me utilizar. Assim, o meu desígnio não é ensinar aqui o método que cada qual deve seguir para bem conduzir sua razão, mas apenas mostrar que maneira me esforcei para conduzir a minha. Os que se metem a dar preceitos devem considerar-se mais hábeis do que aqueles a quem os dão. E se lhe falham na menor coisa, são por isso censuráveis. Mas não proponho este escrito senão como uma história, ou, se eu preferires, como uma fábula, na qual, entre alguns exemplos que se pode imitar, se encontrarão talvez também muitos outros, que se terão razão de não seguir. Espero que ele será útil a alguns, sem ser nocivo a ninguém, e que todos me serão gratos por minha franqueza. Fui nutrido nas letras desde a infância, e por me haver persuadido de que, por meio dela, claro e seguro de tudo que é útil à vida, senti extraordinário desejo de aprendê-las. Mas logo que terminei esse curso de estudo, ao cabo do qual se costuma ser recebido na classe dos doutos, mudei inteiramente de opinião, pois me achava enleado em tantas dúvidas e erros que me parecia não haver obtido outro proveito. Procurando instruir-me, senão o de ter descoberto cada vez mais a minha ignorância. Estivera numa das mais célebres escolas da Europa, onde pensava que devia existir homens sapientes, se é que existe em algum lugar da Terra. Aprender aí tudo o que os outros aprendiam, e mesmo não me tendo contentado com ciências que nos ensinavam, percorrera todos os livros que trataram daquelas que são consideradas as mais curiosas e as mais raras, que vieram a cair em minhas mãos. Além disso, eu conheci os juízes que os outros faziam de mim, e não via de modo algum que me julgasse inferior a meus condiscípulos, embora entre eles houvesse alguns já destinados a preencher os lugares de nossos mestres. Enfim, no nosso século parecia-me tão florescente e tão fértil em bons espíritos como qualquer dos precedentes, o que me levava a tomar a liberdade de julgar por mim todos os outros. Não deixava, todavia, de estimar os exercícios com os quais se ocupam nas escolas. Sabia que as línguas que nelas se aprendem são necessárias ao entendimento dos livros antigos, que a gentileza das fábulas desperta o espírito, que as realizações memoráveis das histórias o alevantam, e que, sendo lidas com discrição, ajudam a formar o juízo, que a leitura de todos os bons livros é igual a uma conversação com pessoas mais qualificadas dos séculos passados, que foram seus autores, e até uma conversação premeditada, no qual eles nos revelam tão somente os melhores dos seus pensamentos. Que a eloquência tem força e beleza incomparável, que a poesia tem delicadezas e ternuras muito encantadoras, que as matemáticas têm invenções bastante sutis e podem servir muito, tanto para contentar os curiosos, quanto para facilitar todas as artes e diminuir o trabalho dos homens,
que os escritos que tratam dos costumes contêm muitos ensinamentos e muitas exortações a virtudes que são muito úteis. Que a teologia ensina a ganhar o céu, que a filosofia dá meio de falar com verossimilhança de todas as coisas e de se fazer admirar pelo menos pelos menos eruditos. Que a jurisprudência, a medicina e outras ciências trazem honras, riquezas, aquelas que as cultivam. Enfim, que é bom tê-las examinadas a todas, até mesmo as mais precisas e as mais falsas. Mas eu acreditava já ter dedicado bastante tempo às línguas. E mesmo também às leituras dos livros antigos, às suas histórias, às suas fábulas. Pois quase o mesmo que conversar com os de outros séculos é o viajar. É bom saber algo dos costumes de diversos povos, a fim de que julguemos os nossos mais sãmente, e não pensemos que tudo quanto é contrário à razão, como sonho para perder os que nada viram. Mas, quando empregamos demasiado tempo em viajar, acabamos tornando-nos estrangeiros em nossa própria terra. E quando somos demasiado curiosos das coisas que se praticam nos séculos passados, ficamos ordinariamente muito ignorantes das que se praticam no presente. Além do mais, as fábulas fazem imaginar como possíveis muitos eventos que não são, e mesmo as histórias mais fiéis, se não mudam nem alteram o valor das coisas para torná-las mais dignas de serem lidas, ao menos omitem quase sempre as circunstâncias mais baixas e menos ilustres, de onde resulta que o resto não parece tal qual é, e que aqueles que regulam os seus costumes pelo exemplo que deles tiram, que estão sujeitos a cair nas extravagâncias dos paladinos dos nossos romances, e a conceber desígnios que ultrapassam Eu apreciava muito a eloquência e estava enamorado da poesia, mas pensava que uma ou outra fossem dons de espíritos, mais do que frutos de estudo, aqueles cujo raciocínio é mais vigoroso e que melhor digerem seus pensamentos, a fim de torná-los claros e inteligíveis. Podem sempre persuadir melhor os outros daquilo que propõem. Ainda que falem apenas baixo bretão e nunca tenham aprendido retórica. E aqueles cujas invenções são mais agradáveis e que as sabem exprimir com o máximo de ornamento e doçura, não deixarão de ser os melhores poetas, ainda que a arte poética lhes fosse desconhecida. Comprazia-me sobretudo com as matemáticas, por causa da certeza e da evidência de suas razões. Mas não notava ainda seu verdadeiro emprego, e, pensando que serviam apenas as artes mecânicas, espantava-me de que, sendo seus fundamentos tão firmes, tão sólidos, não se tivesse edificado sobre eles nada de mais elevado. Tal como, ao contrário, eu comparava os escritos dos antigos pagões, que tratavam de costumes a palácios muito soberbos e magníficos, erigidos apenas sobre a areia e a lama. Erguem muito altas as virtudes e apresentam-nas como as mais estimáveis entre todas as coisas que existem no mundo. Mas não ensinam bastante a conhecê-las, e a miúde, o que chamam com um nome tão belo, não é senão uma insensibilidade, ou um orgulho, ou um desespero, ou um parricídio. Pretendia, como qualquer outro, ganhar o céu. Mas sendo aprendido como coisa muito segura,
que o seu caminho não está menos aberto aos mais ignorantes do que aos mais doutos? E que as verdades reveladas que para lá conduzem estão acima da nossa inteligência? Não me ousaria submetê-las à franqueza dos meus raciocínios. E pensava que, para empreender seu exame e lograr êxito, é necessário ter alguma extraordinária assistência do céu e ser mais do que homem. Da filosofia nada direi, senão que, vendo que foi cultivada pelos mais excelsos espíritos, que vivem desde muitos séculos, e que, no entanto, nela não se encontra ainda uma só coisa sobre a qual não se discute, e por conseguinte não seja duvidosa, eu não alimentava qualquer presunção de acertar melhor do que os outros. E que, considerando tantas opiniões diversas, sustentadas por homens doutos, pude haver sobre uma e mesma matéria, sem que jamais possa existir de uma que seja verdadeira. Reputava quase como falso tudo quanto era somente verossímil. Depois, quanto às outras ciências, na medida em que tomavam seu princípio da filosofia, julgava que nada de sólido se podia construir sobre fundamentos tão poucos firmes. E nem a honra é suficiente para de modo algum, graças a Deus, numa condição de se converter a ciência num mistério, para o alívio da minha fortuna. E conquanto não fizesse profissão de desprezar a glória como um cínico, fazia muita pouca questão daquela que eu só podia esperar adquirir com falsos títulos. Enfim, quanto às más doutrinas, pensava já conhecer bastante o que valia, para não mais estar disposto a ser enganado. Nem pelas promessas de alquimista, nem pelas predições de um astrólogo, nem pelas imposturas de um mágico, nem pelo artifício ou jactâncias de qualquer dos que fazem profissão de saber mais do que sabem. Isso porque tão logo a idade me permitiu sair da sujeição dos meus preceptores, deixei inteiramente o estudo das letras, e resolvendo-me a não mais procurar outra ciência além daquela que poderia achar em mim próprio, ou então no grande livro do mundo, empreguei o resto da minha mocidade em viajar, em ver cortes e exércitos, em frequentar gente de diversos humores e condições, em recolher diversas experiências, em provar a mim mesmo nos reencontros que a fortuna me propunha, e, por toda parte, em fazer tal reflexão sobre as coisas que se me apresentam, que eu pudesse delas tirar algum proveito, pois figurava-se poder encontrar muito mais verdade no raciocínio que cada qual efetua. O desfecho se julgou mal. Deve puni-lo logo em seguida, do que naquele que um homem de letra faz em seu gabinete, sobre especulações que não produzem efeito algum e que não lhe trazem outra consequência, senão talvez a de lhe proporcionarem tanto mais vaidade quanto distanciadas de senso comum. Por causa de outro tanto de espírito e artifício que precisou Por causa de outro tanto de espíritos e artifício que precisou empregar no esforço de torná-las verossímeis. Eu sempre tive um imenso desejo de aprender a distinguir o verdadeiro do falso, para ver claro nas minhas ações e caminhar com segurança nesta vida. Exceto que, enquanto me limitava a considerar os costumes dos outros, pouco encontrava que me satisfazesse, pois advertia neles
quase tanta diversidade como a que notara anteriormente entre as opiniões dos filósofos. De modo que o maior proveito que daí tirei foi que, vendo uma porção de coisas que, embora nos pareçam muito extravagantes e ridículas, não deixavam de ser comumente acolhidas e aprovadas por outros grandes povos. Aprendi a não crer demasiado firmemente em nada que me fora inculcado só que pude ofuscar a nossa luz natural e nos tornar menos capazes de ouvir a razão. Mas, depois que empreguei alguns anos em estudar assim no livro do mundo e em procurar adquirir alguma experiência, tomei um dia a resolução de empregar todas as forças do meu espírito na escolha dos caminhos que deveria seguir. O que me deu muito mais resultado. Parece-me do que se eu jamais tivesse me afastado de meus pais e dos meus livros, de meu país e de meus livros. Fim da primeira parte.